David Bordwell, no livro chamado Sobre a História do Estilo Cinematográfico, ele identificou 4 grandes programas de pesquisa que orientaram a escrita da história do cinema de uma forma global. Elas são a versão padrão, o programa dialético, o programa oposicionista e o programa revisionista. O primeiro programa, chamado a versão padrão, ela vê o cinema como uma evolução linear, uma arte que nasce, amadurece e envelhece, em busca de uma perfeição técnica e estética. É o cinema mudo que evoluiu para o cinema sonoro, que evoluiu para o cinema colorido, que evoluiu para o cinema 3D e assim por diante. Já o programa dialético, com autores como André Bazin, ele entende o cinema a partir do seu poder de registrar o real. O cinema como expressão do mundo e da ética do olhar. Já o programa oposicionista inverte essa lógica. Ela valoriza o cinema de ruptura, de vanguardas, o cinema experimental, tudo que desafia a narrativa clássica e a ilusão do realismo. E, por fim, temos o programa revisionista. Busca uma visão mais empírica, reavaliando o cinema primitivo e os seus próprios critérios estéticos. Buñuel e Dalí, no entanto, eles transbordam esses modelos. Em Un Chien Andalou e L'Âge d'Or, eles não apenas se opõem à narrativa clássica e ao realismo, eles questionam a própria ideia de que a história do cinema pode só ser contada em linhas evolutivas. Os filmes são anomalias historiográficas porque desafiam categorias existentes. Eles não se encaixam em nenhuma tradição linear, seja técnica, política, estética. São obras que introduzem ao caos no coração da historiografia, onde tudo é ambíguo, tudo é instável, tudo é subversivo. O cinema surrealista, especificamente de Buñuel e Dalí, ele nasce como um ato de insubordinação estética e política. Ele é um cinema que rompe a racionalidade do século XX, comecinho do século XX, que propõe uma nova lógica, a lógica do sonho, do inconsciente e do desejo. Eles foram muito inspirados por Freud. Eles substituem a casualidade narrativa pela lógica onírica. Eles usam mecanismos de condensação e deslocamento. As imagens surgem sem explicação, como fragmentos de sonhos que se impõem pela força simbólica. Aquela famosa cena do olho cortado por uma navalha, em Un Chien Andalou, é emblemática. Não é apenas um gesto de choque, mas uma metáfora visual muito poderosa. Buñuel e Dalí literalmente rasgam o olhar burguês, rompendo com a passividade do espectador. A montagem fragmentada, o tempo é desfeito, o grotesco se mistura ao erótico e ao sagrado. Essas escolhas fazem parte de uma estética de provocação, um cinema que não quer ser decifrado, ele precisa ser sentido. Buñuel dizia que o surrealismo era, acima de tudo, um ato de violência contra o bom senso. Do final dos anos 20 e nasce os anos 30. Grande Depressão nos Estados Unidos, no mundo inteiro, o final da Primeira Guerra Mundial. A Europa já estava extremamente traumatizada e a crença do processo, do progresso científico, racional, que havia sido a lógica das primeiras 2 décadas do século XX, havia se transformado numa grande desilusão. A Espanha de Buñuel e Dalí vivia a ditadura de Primo Rivera. Foi marcada pela aliança entre a Igreja e o Estado, entre a censura e a repressão. E é nesse contexto que L'Âge d'Or e Un Chien Andalou são filmes de resistência simbólica. Por exemplo, a cena dos bispos reduzidas a esqueletos em L'Âge d'Or é uma crítica feroz à cumplicidade entre o clero e o autoritarismo. Esses filmes não são apenas vanguardistas pelo plano formal. Eles são manifestos políticos decifrando sonhos. Buñuel e Dalí desmontam a moral católica e expõem a repressão sexual como estrutura do poder europeu. Elas são obras que antecipam o colapso da Espanha no rumo a uma guerra civil e que denunciam o que o surrealismo sempre denunciou:
o autoritarismo travestido de moral. Eles provocaram um impacto imenso e contínuo, né, até hoje. O que eles fizeram nos anos, final dos anos 20, início dos anos 30, ecoa até hoje em diretores como David Lynch, como Pedro Almodóvar, Lars von Trier, Julia Ducournau e Yorgos Lanthimos. Lynch, por exemplo, ele herda a lógica do sonho, do desconforto com a realidade. Em Cidade dos Sonhos, o real e o imaginário se confundem na mesma forma em que Um Chão Andaluz. Já Almodóvar retoma a crítica à repressão do corpo e à moral religiosa. Ele transforma o escândalo em libertação, como no filme A Pele que Habito. Lars von Trier e Ducournau radicalizam o grotesco, expondo o corpo como território de culpa, dor e prazer. É uma continuidade do Cristo profano da orgia final de Lajda. Já Lanthimos, como no filme O Sacrifício do Cervo Sagrado, transforma a moralidade em absurdo, questionando a própria ideia de justiça e de punição. O que todos esses autores compartilham da mesma ética, essa ética da crença de que a arte só é livre quando é capaz de desorganizar o sentido. Buñuel dizia que o cinema deveria ferir o espírito e não acariciá-lo. E é isso que permanece, o surrealismo como força que atravessa o tempo e continua a desafiar o espectador a ver o invisível, a sentir o incômodo e a pensar a arte como espaço de liberdade.